no início aqui, nós vamos viver uma vida de fé, onde mesmo que as coisas não estejam acontecendo como nós esperamos ou esperávamos, nós cremos que Deus está onde sempre esteve, no trono de sua glória, no controle de todas as coisas. Você está entendendo? Quem acredita nisso, vive o sobrenatural, e quem não acredita, fica esperneando para resolver muitas vezes problemas simples. O modelo que Deus nos pediu é de fé. Mas, quando nós vamos olhar um pouquinho à frente, nós vamos aprender uma coisa muito interessante. Nós vamos aprender a apresentação do nosso adversário. Seria muito fácil se nós recebemos essa informação e fosse só levar adiante para colocarmos em prática. Mas quando nós vamos olhar o capítulo 3 de Gênesis, o que a Bíblia vai fazer é, se no capítulo 1 ela nos apresenta quem é Deus, no capítulo 3 ela apresenta quem é o adversário, Satanás, o nosso opositor. Eu vou dizer para você com muita propriedade: se você é daquele que acredita em Deus e não acredita no diabo, você vai ter sérios problemas. Porque uma das coisas mais importantes na nossa caminhada de fé é entender que tem alguém que vai se opor a nós, que ele é mais forte do que nós, mas não é mais forte do que o nosso Deus. Reconhecer como nosso adversário trabalha, reconhecer quais são suas armas, reconhecer como ele ataca, vai nos dar uma grande vantagem sobre Satanás. A Bíblia nos dá algumas informações. E pastor, onde Satanás está nos primeiros capítulos? Na serpente, na figura da serpente, que tem um propósito, certo? De fazer com que o homem se perca. Quando nós olhamos, eu vou te mostrar alguns textos. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Coloca aí pra gente. Fica numa tradução só no telão, é mais fácil. Presta atenção a algumas informações. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso, isso, anda em, bramando como? Buscando a quem possa. O diabo é o nosso amiguinho. Amiguinho? O diabo é o nosso que busca uma ocasião para nos tragar. E o que ele vai usar para nos tragar? Para ele os fins justificam os meios. O que você precisa para ir para o inferno? É muito dinheiro? Toma isso aí. Escuta aí, até com a máscara. Certo? O que você precisa? De uma mulher bonitona, maneirona. Uma mulher feia você até resiste. Mas se for cavala, tudo. Um homem, se for um meio homem, você até resiste. Mas se a senhora se depara com aquele, o que ele precisa? Hein? Botar na sua vida para te desvirtuar. A Bíblia diz que ele é seu isso aí, seu adver. Aí eu acho mó barato que tem uns crentes que dizem assim: olha, eu tenho respeito pelo Satanás. Eu vejo uma macumba, eu faço o sinal da cruz e eu rugo amarrado em nome de Jesus. Tem uns crentes muito maneiros. O diabo, ele não tem que ter o seu respeito, nem a sua admiração, nem nada seu. Ele é seu ele quer matar você, seu casamento, seus negócios, sua família, seus filhos, mas em Cristo Jesus ele está debaixo dos nossos pés. Amém? Agora eu tenho que saber, a Bíblia diz: sede sóbrio. O que é sóbrio? Lembra do João Canabrava? Sóbrio, uma mente que não esteja dopada. Ou do João Canabrava, dopada pelo álcool. Pastor, eu nem bebo, louvado seja Deus. Mas às vezes a religiosidade é uma toxina que entorpeceu a sua mente. Às vezes a ignorância é uma toxina que entorpeceu a sua mente.
Nós precisamos entender que a Bíblia diz: sede, até porque para você vigiar você tem que estar em alerta, porque o diabo é o vosso adversário. É isso que a Bíblia está dizendo. Vamos lá? Atos dos Apóstolos 13:10. Apóstolo Paulo. Olha que coisa legal. Atos 13:10. Bota aí. Ó, lê para mim aqui. Ó, filho do. Sabe o que Paulo está falando? Que ele mais é filho do. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Eu já subi nesse púlpito para falar que na igreja tem uns filhos do diabo. Quase cortaram meu pescoço. Pastor, aqui na igreja ninguém é filho do diabo, todo mundo é filho de Deus. O Paulo está falando que tinha filho do diabo. E se tinha filho do diabo lá, tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? E tem filho de diabo perto da gente às vezes, sim ou não? Sim. É só você olhar as atitudes que definem a paternidade. Eu preciso preparar você, porque às vezes a gente pensa, certo, que todo mundo é gente boa. Deveria ser, porque a imagem é a semelhança de Deus. Mas tem uns irmãos, nem posso chamar de irmão, tem uns parentes nossos, entendeu? Que deve ser filho do adultério, os filhos do Satanás. E às vezes eles estão onde? Dentro da igreja, porque tem joio no meio do, tem cabrito no meio das. Isso aí, gente. É isso aí. A palavra está forte que a criança se sentiu. É assim mesmo. Ok? Então entenda bem. A Bíblia tem filho do diabo no seu trabalho. Tem ou não tem? Na rua onde você mora, na igreja que você frequenta, na sua família, os filhos do diabo que é parente. Ou seja, é só nós mudar o comportamento que vira filho do diabo também. Então, por favor, quando eu falo isso, e falo isso de uma forma mais veemente na igreja que eu pastoreio, para você que está assistindo, aqui é a igreja que eu sou pastor. Então eu falo, e aí na internet também tem filho do diabo. Achou que era só aqui onde eu estou pregando? Também tem, porque tem em todo lugar. O diabo tem funcionário, às vezes não full time, tempo integral, mas às vezes freelance. Os motoboys do Satanás, os Uber, faz um serviço assim, sabe? Nós precisamos entender, Ele é nosso adversário, o nosso Deus é o todo-poder, o Criador, amém? Isso, que nos ensina a vivermos pela fé, ter uma vida de fé, e não um momento, ok? Fé é o quê? Acreditar naquilo que ainda não é concreto, mas nós cremos que vai acontecer. Posso ouvir um amém da igreja? Isso. Dizem que não tem cura para a doença que você está enfrentando, mas você acredita que tem, Deus vai liberar uma palavra e a cura vai acontecer. Está num ambiente onde todas as portas estão fechadas e a situação econômica do país não gera possibilidade de que você se reintegre no mercado de emprego e que as coisas... Isso é todas as informações que os olhos veem, mas os céus é mais poderoso do que tudo isso e abre porta onde portas não existem, porque nós vivemos pela fé. E agora a Bíblia está dizendo, o diabo vosso adversário tem filho. Entendeu? Tem filho. João 10:10. João capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a... Essa frase foi dita por Jesus, ok? O que ela está definindo é o perfil do nosso adversário. Primeiro, nós temos um. Ele não é amiguinho, não é irmãozinho, não é personagem aí das séries televisivas.
Lúcifer, um diabinho maneiro. Ele não é o fantasminha, como é que é o nome dele? O Gasparzinho. O Satanás quer matar você, destruir você e eu também. Mas nós não vamos dar mole, porque a Bíblia diz: sede sóbrio e vigie. Isso. Porque o diabo está porque o Senhor dará ordem aos seus para que se acampe e o diabo vai ficar e Deus vai ficar Isso aí. O máximo que o diabo vai fazer é assim, ó. Olhar você viver o extraordinário na presença de Deus e cercado pelo Senhor. É isso. Não dá mole, porque se você for lá fora, ele te arrebenta. Quem já foi sabe. Volta tudo ferido. Eu tenho um cachorro lá no meu sítio que está atravessando esse problema. O Lourinho. Lá no sítio tem comida, tem segurança, tem tudo. Dá espingarda, nós tem para espantar. É de zumbi, mas tem. O Lourinho foi lá na mata, se meteu com o bicho. O bicho arrebentou. Hoje tive que mandar botar uns remédios nele aqui, isso que arde. Quase chorei enquanto eu estava tomando banho para vir para a igreja, de tanto que ele chorou. Mas no final eu fiquei com pena do Lourinho, não. Que eu pensei, Lourinho é um otário. Lá na mata tem filho do diabo. Arrebentou meu cachorro. Quem quiser ver, pode ir lá, não estou contando história não. O Lourinho está lá, amuado. Eu não posso nem falar onde é que feriram ele. Porque senão vai ficar mais feio ainda. Então a função do diabo é destruir a nossa vida. Roubar, matar e destruir. Mas ele está porque Deus está e se Deus é por nós, isso é bonitinho de falar. O negócio é agir para que isso entre em cena. Sabe o que o diabo disse para Deus quando Deus perguntou: tem de vista o meu servo Jó? O diabo: tenho, de longe, porque o Senhor não deixa eu mexer em nada dele. Olha o que o diabo está falando. Esse cara vive de um jeito onde os seus anjos acampam ao redor dele, e eu não tenho como entrar. Nossa casa vai ser desse jeito esse ano, nossos negócios vão ser desse jeito esse ano, nossa igreja vai viver assim esse ano, amém? Isso. Agora, isso não se conquista com isso. Isso só se conquista com isso. É de joelho que nós trazemos a presença de Deus para a nossa vida e para a nossa casa.